De novo aqui no De Frente com a Gabi, para falar agora do assunto quente, que as pessoas eu acho que elas não têm noção do tamanho do problema, mas a gente resolveu trazer ele aqui justamente pelo impacto que ele tem. Nós somos o estado campeão de tuberculose no Brasil. Aí eu queria saber de que forma a tuberculose afeta as crianças, Gabi. Nós somos o estado campeão e 70% dos casos estão aqui em Manaus. Em Né? Manaus. Em Manaus. Então a tuberculose está e sim, ela Entre afeta nós. as crianças. As crianças têm tuberculose, né? Há um grande mito, uma crença popular que a tuberculose é uma doença do idoso, né? Mas não, a tuberculose está aí, está nas crianças, está no adulto jovem, está no idoso, está em todo mundo. E ela afeta nossas crianças, causando sintomas respiratórios e alguns deles graves, né? Então, a gente precisa lembrar do diagnóstico e pensar em tuberculose sempre aqui, né? E quando é que eu posso suspeitar de tuberculose no meu filho? A primeira maior suspeita é quando eu sei que alguém na minha casa tem tuberculose. Esse é o mais fácil, né? Esse aí, quando chega pra gente, é Já fácil, né? Então, o meu avô foi diagnosticado, eu fui diagnosticada. Lembrar, então, que essa criança precisa ser levada ao atendimento médico, né? Mesmo que ela não tenha nenhum sintoma, se ela mora numa casa, se ela tem contato frequente, uma professora da escola, né, que está ali todo o tempo com a criança, um parente próximo que está sempre ali, ela precisa ser levada. E o mais difícil é quando ela tem sintomas respiratórios recorrentes, que a gente já investigou, já fez tratamento e está vendo que essa criança não está melhorando, né? É importante lembrar de tuberculose. Digo mais também em algumas pneumonias graves que a gente tem, né? Alguns casos graves de internação, quadro pulmonar estranho, imagem pulmonar muito exuberante. Aqui a gente sempre tem que lembrar da tuberculose, né? Mesmo que essa pneumonia melhore com antibiótico, que tem assim, a gente tem essa pontuação, né? Melhorou com antibiótico, não é tuberculose. Será? Algumas melhoram, cerca de 50% melhoram e tem tuberculose associada. Né? Então, a gente tem que lembrar também nesses casos. E como é que eu posso fazer o diagnóstico? O diagnóstico do adulto quando ele tem sintoma, é mais fácil, é pelo escarro, mas a criança ela não escarra com facilidade e quando ela escarra, ela não costuma ter, né, mostrar pra gente a tuberculose lá, o bacilo com facilidade, então a gente usa uma escala de pontuação, a gente vai pontuando essa criança para ver se ela vai receber ou não tratamento, e a gente também tem um exame que auxilia, que é o PPD, né, que é um examezinho que bota na pele da criança e a mãe volta lá para conferir, tá, em todas as UBSs, aí o programa de tuberculose ele é bem abrangente aqui na nossa região. Às vezes eu acho que tem mais uma dificuldade da procura da orientação do que do programa em si. Da disponibilidade, né? Do programa. E também tem um exame chamado IGRA, que a gente usa para crianças acima de 2 anos, na rede pública de 2 a 10 anos, que também vai pontuar aí nessa tabela para a gente ver se essa criança precisa ou não. E tuberculose é uma doença que a gente vai achar só nas classes mais baixas ou eu vou em todos os lugares? Pelo contrário, né? Às vezes até é mais fácil a gente abordar e procurar, né? Por essa questão, porque quando a gente vai para uma questão social mais alta, as pessoas acham que não, que isso não existe, que não, aqui não. Mas tem sim, porque não escolhe classe, não escolhe essa questão, né? Uma bicobactéria, ela vai entrar na via aérea do pobre, do rico, seja de quem for. O que a gente sabe é que por questões nutricionais, questões de proteção, de higiene ambiental, de aglomeração, né? Ela pode ser mais evitada na classe superior, mas todo mundo está aí, pode pegar, basta respirar, né? Pra pegar tuberculose. Basta respirar e estar perto de alguém que está no Amazonas. Isso. E tem tratamento, Gabi? Tratamento e cura, né? Tratamento e cura, e logo após o início do tratamento, já algumas semanas, o paciente para de transmitir tuberculose. Tratamento aí disponível na rede pública de saúde, de vários tipos de tratamento, né? Então, tem tratamento e tem cura, né? Esse feito bem feito, sem sequelas também. Recentemente, teve um caso aqui em Manaus, que foi uma professora de uma escola infantil que teve o diagnóstico de tuberculose pulmonar.
Aí foi um alvoroço. Então, lembro. Eu lembro desse dia. Eu estava aqui. Eu estava aqui. E aí, como é que é? Como é que os pais devem agir nessa situação? Porque ali, no caso, foi a professora, mas poderia ter sido o próprio pai, a funcionária de algum lugar. Como é que funciona uma babá, isso? o pai, o avô, alguém, né? Toda vez que a gente tem um contato frequente com alguém que recebeu o diagnóstico de tuberculose, mesmo eu não tendo sintomas, eu devo procurar atendimento, né? Porque existe o que a gente chama de tuberculose latente, que é quando essa micobactéria entra na gente e fica paradinha lá, não causando doença. Ela fala que vou ficar aqui de boa, não estou causando nada, mas chega uma hora que ela fala assim, agora eu quero. Agora eu vou fazer doença, né? Então, aí esses pacientes precisam de tratamento. Então, teve contato, a gente faz um exame e vê se esse paciente tem ou não necessidade de tratar a tuberculose latente. Não teve contato, tem que tratar. Não, teve contato, passa em consulta, é avaliado, faz os exames necessários e a partir daí a gente decide. Esse aqui precisa tratar, né, devido aos exames, ou esse aqui não precisa tratar, tá tudo bem. E tem vacina? Tem a vacina da BCG que previne casos graves, né, gravíssimos de tuberculose, né, lembrar que ela pode pegar outros sistemas que não só o pulmão, cérebro, intestinal, dentre outras coisas. É aquela vacina que o bebê já pega logo ali ao nascimento, né. Eu percebo que isso até funciona melhor na rede pública, né, bem melhor, porque ele já sai vacinado ali da maternidade, já sai vacinado, registrado. Já quando nasce no particular, a gente ainda tem que ir atrás da vacina, saber o dia que dá, né? Porque não é todo dia. No Instagram da prefeitura tem lá as unidades que fazem a vacina de BCG. Então, tem sim vacina, é super importante. Legal. Queria te agradecer por mais essa conversa. De novo, deixa o seu @ doutora Gabriela Piraes. Lá falamos de tuberculose sem preconceito, por favor, hein? É uma doença que está aí, que precisa ser falada. No Amazonas, principalmente. No Amazonas, sobretudo. Obrigada, Gabi. Nada.